Salve galera, tudo bem? Aqui é o Jackson Camargo falando. Hoje estamos iniciando aí um novo projeto da UFO TV, do Portal Fenômeno, intitulado Vigília Ufológica Nacional. Então este é o primeiro vídeo instrucional, né, onde nós vamos abordar aí a fase de planejamento de uma vigília, né, o que se deve levar em conta quando vai planejar aí suas observações do céu. A ideia é fazer um vídeo bem ao natural, né? Sem aquela coisa mecânica, colocando aí os conceitos mais importantes aí com alegria e bom humor. Acompanhe. Bom, o primeiro aspecto que você deve levar em conta quando você vai fazer uma vigília é qual é a necessidade, qual é o objetivo dessa vigília. Eu já vi vários grupos ufológicos que de repente planejavam uma vigília ufológica em algum lugar. Elas iam lá com o intuito de observar alguma coisa ou documentar alguma coisa, mas não fazia o planejamento correto, não conhecia a região, não fazia levantamento dos pontos existentes ali na região, construções, casas, estradas, etc. E aí isso gerava alguns problemas. Então o planejamento é extremamente importante quando você for fazer a sua vigília. Se você for fazer uma vigília direto da sua casa, da varanda da sua casa, da laje, da janela do seu apartamento, sei lá, é importante durante o dia você observar quais são os pontos, as construções existentes na região. Seria interessante bater umas fotos, né, durante o dia, para que durante a noite você não tenha nenhuma surpresa. Apareceu uma luzinha vermelha lá, tá parada, não sei o que. Aquilo pode ser a luz do alto de um prédio, por exemplo. Então, se você tem a foto durante o dia, para comparar no momento de uma observação estranha, isso já elimina bastante coisa. Caso você vá para algum lugar, vá para um campo, uma região com mirante, o alto de um morro, por exemplo, convém visitar essa região à luz do sol durante o dia, né, e fazer o mesmo tipo de mapeamento, verificando quais são os pontos que existem lá, se existem torres, casas, alguma coisa assim que pode gerar alguma confusão futura. Ainda em relação ao objetivo da vigília, você deve levar em conta que você pode passar várias horas observando o céu e não vai ver nada de extraordinário nele, não vai ver um objeto, uma luz, às vezes nem mesmo um satélite ou um meteoro, né? Então você deve estar preparado também para o caso de não ver nada. Mas, se você tiver sorte e ver alguma coisa, você também deve estar preparado psicologicamente, né? Por quê? Você pode ver uma luzinha a 15 km de distância e não saber o que é aquilo. Pode ser um avião, um balão, alguma coisa assim. Mas se de repente aquela luz se aproxima e fica a 10 metros sobre sua cabeça, né? Então tenha um pouco de preparo emocional. Se prepare para tudo que possa acontecer. Tanto para positivo, avistando alguma coisa, surpreendente talvez, como para negativo, ou seja, não vendo absolutamente nada de extraordinário. Caso isso aconteça, não desanime. Realize outras vigílias, quem sabe você seja sortudo na próxima vez. Como escolher um local para sua vigília? Bom, acho que atualmente o quesito principal aí para uma vigília é a questão da segurança, né? Você tem que estar num local onde você se sinta seguro, onde não corra o risco de ser abordado por algum assaltante, algum bandido, alguma coisa assim, e que também não tenha não tenha um acesso restrito, por exemplo. Já vi casos de pessoas que de repente invadiram uma propriedade privada sem saber e de repente acabaram tendo alguns problemas com o proprietário. Então se informe bem sobre o local onde você vai, veja se ele é bastante movimentado durante a noite, por exemplo, o horário que você for fazer sua vigília. Caso ele seja bastante movimentado, será que esse movimento não atrapalha a sua vigília também? Então leve em conta esses critérios. Então, após escolher o local da sua vigília, é extremamente importante, então,
fazer um mapeamento da região, identificando construções que possivelmente tenha luz noturna acesa, que possa te gerar alguma confusão, uma luz de antena, alguma coisa assim, em primeiro lugar. Segundo lugar, identificar os acidentes geográficos, se tem algum morro, alguma coisa assim, né? E se existe a possibilidade de alguém ir até o alto desse morro, porventura um acampamento, alguma coisa assim, acende um lampião e gera uma luz que você pode confundir depois como um UFO. Pesquise também se passa muitas rotas aéreas sobre a região, né? Isso aí é bastante importante. É importante obter também mapas celestes. Vocês conseguem isso através de programas e nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso. Mapas celestes de vários locais, várias direções do céu, na verdade, e em vários horários, tá? É interessante também ter um programinha de mapeamento de satélite, que a gente vai falar no futuro aí, para o caso de observar a Estação Espacial Internacional, por exemplo, ela tem bastante luminosidade, então muitas vezes a pessoa confunde aquela luz toda passando e na verdade é um objeto construído pelo homem, né? Então ter a trajetória que a estação vai passar, então também é bastante interessante ter como preparativo da sua vigília. É importante também ter bastante conhecimentos astronômicos, assim, conhecendo as principais estrelas, sabendo diferenciar estrela de planeta, sabendo identificar as principais constelações. Isso aí é bastante importante e nós vamos criar um programa específico sobre isso aí mais pela frente. Além dos conhecimentos astronômicos, é importante também um conhecimento de climatologia, meteorologia também é importante, né? Existem alguns fenômenos interessantes que às vezes podem acontecer e induzir alguns erros. E além disso, conhecimentos de topografia, né? Que nem a gente já comentou. Em termos de equipamentos, bom, muita gente acha que para ir para uma vigília ufológica, quanto maior o telescópio, melhor. Isso não é verdade. Se você vai para o alto de um morro, por exemplo, fazer uma vigília, ou num local onde você tem que subir, por exemplo, você vai ter que levar aquele material que geralmente não pesa muito pouco, pesa bastante, né? Quanto maior o telescópio, maior o peso. Aí tem que chegar lá, fazer toda a instalação e tudo mais. Um equipamento, um telescópio de grande capacidade, por exemplo, você instala no equipamento, qualquer batidinha que você der no equipamento, ele vai fazer uma grande trepidação. Né? O mesmo vale para uma câmera digital, por exemplo, que aproxime bastante. Se você dá uma batidinha, o objeto já dança no foco da câmera. Então, é interessante você ter equipamentos que aproximem pouco. Né? É até mais fácil de encontrar o objeto, ele faz uma aproximação legal e você consegue acompanhar o objeto tranquilamente. Tá? A gente vai ter um programinha aí falando também só sobre equipamentos aí para vigília. Então, um telescópio pequeno, portátil, uma luneta, um binóculo são equipamentos essenciais. Tá? Câmera de vídeo, interessante também, bússola, interessante, aparelho de comunicação, um rádio, um telefone celular, isso é essencial também. Tá? Além desses equipamentos, mapa da região é importante, né, para você conhecer os pontos, saber identificar os pontos mesmo durante a noite. Lanterna, uma lanterna bem potente é importante também, pois você vai estar num ambiente que talvez você não conheça muito bem. Então, uma lanterna para você se localizar é fundamental, não pode faltar. Se acaso você for passar a noite, então equipamentos básicos de acampamento, barraca, colchonete, saco de dormir, alimentos, isso é bastante importante. O que você não deve levar numa vigília, então? Você não deve levar bebidas alcoólicas, tá? Não deve levar drogas ou qualquer substância entorpecente.
Por quê? Porque você pode estar num ambiente com acidentes topográficos, né? Pode ter abismos, pode ter buracos, pode ter pedras no meio do caminho. Se você não tiver bem consciente de onde você está e do que você está fazendo, isso pode gerar um problema, às vezes até fatal. Tá? Então, em hipótese alguma, leve esses elementos. Ok? É isso, galera. Essa é a base de preparação bem básica aí de uma vigília, tá? Ao longo da semana, e a gente vai montando novos vídeos com áreas específicas da vigília, né? Para coordenar todo esse povo que vai participar da Vigília Ufológica Nacional. Não se esqueça, se você avistar alguma coisa, procure filmar, tá? Consiga uma filmadora, uma câmera, até mesmo um celular, se ele tiver uma boa resolução, mas procure não dar um zoom diretamente no objeto. Coloque um zoom infinito, deixe ele aberto, tá? Não aproxime demais e sempre pegue um ponto de referência. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma árvore na direção que o objeto está sendo observado, filme a árvore e o objeto para que a gente tenha uma referência futura depois, perceba os movimentos que ele faz e tudo mais. Sem falar que daí o objeto vai ficar mais enquadradinho e mais fácil de identificar. Certo? Qualquer dúvidas, então escreve lá na UFTV, coloca a dúvida, que daí os moderadores já vão trazer a resposta daí para vocês. Certo, galera? Um abraço para todos e até mais.